Olá e boas-vindas a mais uma análise visual profunda. Hoje a gente vai explorar um texto incrivelmente rico que propõe uma mudança de paradigma teológico que é, no mínimo, fascinante. Sabe quando a gente fala sobre a intersecção entre fé e razão? A gente meio que já assume que conhece as regras do debate, né? Mas o material que vamos destrinchar hoje, baseado na tradição teológica reformada, simplesmente vira o jogo sobre como a existência de um criador deve ser abordada. É um estudo super estruturado e cheio de conceitos provocativos. Vamos direto ao ponto para deixar cada detalhe cristalino. Bom, vamos mergulhar nisso já desafiando uma expectativa super comum. Existe uma ideia bem enraizada no mundo moderno de que a religião busca, acima de tudo, provar o divino de forma científica ou puramente lógica. É como se o grande objetivo de um teólogo fosse apresentar uma equação matemática inegável para a existência de um criador. Mas será que essa é mesmo a abordagem dos textos fundamentais da teologia? O que os autores originais realmente dizem sobre a utilidade de se buscar uma prova? A resposta é surpreendente e muda completamente a forma como a gente deve ler esses textos. Para entender essa desconstrução, a gente vai seguir o seguinte roteiro. 1. A grande pressuposição. 2. A futilidade da prova. 3. A natureza da fé. 4. A abordagem bíblica. E 5. A compreensão através da fé. Então, vamos começar pela parte 1, a grande pressuposição, o ponto de partida. O texto estabelece de cara que a existência de um Criador não é uma conclusão final que a gente alcança no fim de um longo debate. Na verdade, é o ponto de partida absoluto. A fonte argumenta que tentar discutir os atributos ou as ações do divino sem primeiro assumir a existência dele é um exercício que não faz o menor sentido. E olha só, iniciar com essa pressuposição não é visto como um salto irracional no escuro, não. O texto considera essa suposição inteiramente razoável. Ela prepara o terreno mental para absolutamente tudo que vem depois na teologia. Sem essa base, a estrutura inteira simplesmente desmorona. E o material vai além, ilustrando de forma brilhante o quão específica é essa pressuposição. A gente não está falando de uma energia vaga ou de uma ideia abstrata. O texto define a natureza exata desse ser. Estamos falando de uma entidade pessoal, autoconsciente, que existe por si mesma, que está acima de tudo, que é exatamente o significado da palavra transcendente, mas que ao mesmo tempo atua de forma imanente em cada detalhe do universo. É um ponto de partida incrivelmente detalhado e super robusto. Agora, a gente entra na parte 2, a futilidade da prova, a inutilidade da argumentação lógica. Então, se Deus é o ponto de partida, o que acontece com aquela busca por provas irrefutáveis? Bom, lendo diretamente a lógica da fonte, não há qualquer pretensão aqui de fornecer uma demonstração lógica inquestionável. O texto adota uma postura bem clara de que tentar uma demonstração puramente racional não apenas não é o objetivo, como vai totalmente contra a estrutura dessa teologia. É uma admissão bem franca de que a lógica humana, sozinha, simplesmente não é a ferramenta adequada para essa tarefa específica. A fonte traz uma afirmação bem ousada do Dr. Kuiper, que divide o problema em dois cenários absolutos. Ele diz que a tentativa de prova é inútil para aqueles que já acreditam e buscam a Deus, porque afinal eles não precisam de prova matemática. E, por outro lado, é um fracasso se o objetivo for forçar uma crença por meio de argumentação lógica em alguém que não tem predisposição para acreditar. É uma visão brutalmente pragmática sobre os limites do debate intelectual. Kuiper usa um jargão teológico crucial aqui que é pistes, a palavra grega para fé. Segundo a análise da nossa fonte, a pistes funciona como se fosse uma lente. Sem esse pré-requisito, é impossível reconhecer o divino. Tentar forçar um reconhecimento lógico em alguém que não possui essa lente simplesmente não funciona. Os argumentos acabam caindo no vazio justamente porque a ferramenta de recepção, que é a fé, está ausente. O que nos leva à parte 3. A natureza da fé. O que é e o que não é. Se a fé, ou a pistes, é esse pré-requisito tão fundamental, como ela se parece na prática? O ponto-chave é este. O texto rejeita de forma explícita o conceito de fé cega. A teologia que a gente está analisando não defende um salto irracional no escuro, sem base nenhuma. Muito pelo contrário, ela advoga por uma fé ancorada em informações que são consideradas revelações confiáveis. A natureza, o universo ao nosso redor e os textos sagrados servem como as evidências nas quais essa fé se apoia de forma bem racional. O material de origem aponta para um versículo específico de Hebreus como uma declaração que mais se aproxima de um argumento direto na Bíblia inteira. Isso reforça o conceito que acabamos de ver. Não existe uma equação lógica sendo apresentada ali, mas sim a exigência de uma crença fundacional,
Quem se aproxima deve, antes de mais nada, crer na existência como um requisito básico e totalmente prático. Vamos para a parte 4, a abordagem bíblica. Como a Bíblia trata a questão. Já que a Bíblia é o texto fundamental de toda essa estrutura, como ela lida com o ceticismo e a necessidade de explicar a origem de tudo? Aqui tem uma mudança de paradigma maravilhosa que o texto enfatiza bastante. A Bíblia não começa com um tratado filosófico defendendo a probabilidade de haver um Criador. Ela simplesmente declara o fato desde as primeiras 8 palavras. Ela age puramente como uma revelação que vai se desdobrando aos poucos, ignorando completamente aquelas regras tradicionais do debate filosófico terreno. E a gente pode acompanhar essa construção de um jeito bem metódico. A evidência, de acordo com a fonte, não é construída com silogismos lógicos e lusas cheias de fórmulas, mas sim através da narrativa histórica e de uma ação contínua. Começa lá no cosmos, desce para o sustento da vida no dia a dia, envolve a geopolítica antiga e culmina na figura central apresentada no Novo Testamento. A prova real estaria na coerência dessa progressão contínua, que fica visível para quem tem a tal da pistis que mencionamos. Entrando agora na reta final, parte 5, compreensão através da fé, invertendo a ordem lógica. Chegamos na tese central da fonte. É aqui que a ordem lógica acadêmica tradicional é completamente invertida. Pensa bem, no mundo secular, a gente primeiro compreende e prova algo para só depois depositar nossa confiança naquilo, certo? Mas o texto inverte essa seta. A confiança, a fé, vem primeiro, é como se fosse a chave que destranca a porta. Somente após usar essa chave de fé é que uma compreensão íntima e intensiva do material se torna possível. O autor da fonte usa as palavras registradas no livro de João para ancorar perfeitamente essa dinâmica. Note bem a ordem de ação. Fazer a vontade vem antes de conhecer a doutrina. O entendimento intelectual verdadeiro é apresentado não como resultado de um estudo distante e neutro em um laboratório, mas sim como um subproduto direto da participação ativa e do alinhamento prático com o divino. Para fechar essa linha de raciocínio, a fonte apresenta um contraste bem nítido. É relatado que, quando desconectado da fé inicial, o raciocínio puramente secular esbarra num limite super rígido. Basicamente, o que o mundo chama de sabedoria secular, a teologia classifica como insuficiente perante o divino. É uma inversão dos valores normais de intelecto, justamente para destacar o papel único e indispensável da revelação fundamentada na fé. Trazendo uma reflexão bem profunda para a gente levar. Ao longo da nossa análise, vimos como essa vertente teológica repudia a prova lógica fria em favor de uma grande pressuposição e de uma fé baseada em evidências reveladas. Fica aí a pergunta sobre as fronteiras invisíveis do intelecto humano. Será que, no fim das contas, a sabedoria secular realmente atinge um teto intransponível, onde apenas a fé consegue dar o próximo passo? É uma questão colossal para se pensar. Um grande abraço, continuem explorando e até a nossa próxima análise visual.